Bom, retornando aos trabalhos, então, muito bom dia a todos, bom dia a todas. A primeira pergunta será endereçada ao primeiro orador, José Márcio. Vamos seguir a ordem aqui. Natália gostou, né? José Márcio, há espíritos mais evoluídos que Jesus e ou com maiores responsabilidades que ele? Bom dia, gente, mais uma vez. Jesus integra uma coletividade de espíritos chamados espíritos crísticos, né? O Espírito Emmanuel vai falar no livro A Caminho da Luz que houve aqui no Sistema Solar uma reunião dessa coletividade de espíritos. Essa reunião teria acontecido, inclusive, no Sol, né? Lugar mais apropriado, penso eu, não haveria, né? Para espíritos dessa grandeza, espíritos dessa envergadura, se reunirem para discutirem, avaliarem, digamos, o futuro, sobretudo do nosso planeta Terra. Jesus faz parte de uma linhagem de espíritos, como dizíamos, crísticos, espíritos puros, que já alcançaram o topo da escala espírita. Jesus não é o único espírito que alcançou esse estágio. Centenas, milhares, milhões, bilhões, talvez, de espíritos já tenham alcançado esse estágio. Estágio este que nós vamos alcançar, né? Que nós certamente iremos alcançar, como dissemos. Nós aqui vamos estabelecer a velocidade como nós faremos isso. Esses espíritos, como o Cristo, todos eles receberam do Pai. A estes espíritos, chamados espíritos puros, já é dado ver a face do Pai, não é? Eles receberam delegações expressas, diretas do Pai, para, assumindo responsabilidades. A do Cristo, inclusive, era de preparar, segundo Emmanuel nos revela, esse planeta escola para que nós pudéssemos aqui estagiar. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai dizer exatamente isso. O Cristo, Jesus, esse Espírito, Jesus, recebe do Pai a incumbência de preparar esse planeta para que nós pudéssemos aqui estagiar. Então, todos esses espíritos, a exemplo de cada um de nós, têm atribuições, responsabilidades que lhes são próprias. É bem verdade que, na medida em que são espíritos que já alcançaram estágios mais sublimes, digamos assim, da vida espiritual, esses espíritos, eles desenvolvem atribuições que são compatíveis com esse nível ou com esse degrau evolutivo em que eles estão estagiando. Bom, até pegando aqui a ideia da próxima pergunta, que foi direcionada para o Saulo, eu vou quebrar um pouco o protocolo e dar liberdade para os demais participantes, caso queiram, né, complementar, divergir, acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade para que se torne de fato um bate-papo e não simplesmente um vai e vem. Então vocês fiquem à vontade, caso queiram, é só manifestar que a gente passa a palavra. Saulo, você disse ser duro com a ideia, mas afetuoso com o seu debatedor. Como interagir, sendo que as pessoas confundem suas ideias consigo própria? Como se divergir da ideia fosse uma ofensa à pessoa? Pois partindo do ponto, né, da cultura que a gente está inserido, essa equação fica ainda mais difícil, porque realmente nós confundimos as críticas que recebemos por motivos específicos como se fossem ofensas pessoais. Nós confundimos muito as duas coisas. Então, por exemplo, nós temos aí no ambiente acadêmico situações que dão algumas oportunidades de reflexão. Alguém que está defendendo lá a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado, tem diante de si uma banca que está analisando o seu trabalho e que vai duramente apontar dados divergentes ou determinadas experimentações que deveriam ter sido feitas desta forma, mas daquela. Isso não significa que eles querem derrubar o apresentador. Às vezes significa, né? Mas não deveria significar, porque o ambiente ali é de análise técnica, científica. Então é um exercício difícil, mas que é possível avaliar a ideia do outro. E mesmo que ela seja absurda, saber fazer a crítica àquela ideia. E não dizendo, por exemplo, você
é uma pessoa pouco inteligente, pronto. Quando dizemos isso, a gente já perdeu a oportunidade do afeto e a gente provavelmente não vai ser mais ouvido, porque ninguém gosta de ouvir sobre si mesmo. A gente não está aqui para salvar, né, o outro, mas o outro não gosta de ouvir, mas tem que ouvir. Deixa o guia fazer isso, então. Nós estamos ali debatendo ideias. Leon Denis, Allan Kardec fizeram isso a vida inteira. E talvez uma outra sugestão que nós perdemos em termos de cultura aí, é usar o meio formal que é a escrita. Né? Então, alguém apresentou, por exemplo, uma obra que fere princípios doutrinários. Por que não escrever uma carta àquela pessoa? Atualmente, um e-mail, né? Talvez fazer uma postagem, mas debatendo a ideia, onde aquilo que ele abordou de opinião, de interpretação, possa ser discutido com o cuidado. Se nós pudermos ler, eu citava muito rapidamente, se a gente for no Google e colocar autores espíritas clássicos, a gente vai encontrar uma série de obras não publicadas no papel, mas que estão disponíveis na internet, sem direitos autorais, inclusive algumas delas, né? Há uma série de polêmicas em torno do site também, mas elas não vêm ao caso agora. E se a gente colocar Discursos de Leon Denis, 1925, a gente vai ter um exemplo disso. O camarada falava alguma coisa e contrariava o que o Denis acabou de dizer. E ele dizia: meu irmão, com todo respeito, a ideia que você apresenta, ela diverte daquilo que nós... É assim que tem que ser. Né? E não adjetivando a criatura de uma maneira a minimizar ali a sua dignidade, a sua integridade humana, que é o que a gente faz sempre. Então, antes desse exercício, é preciso separar a pessoa da ideia. E a gente dificilmente tem conseguido separar as pessoas das ideias. Bom, Natália, alguns livros espíritas falam de que existe vida em Marte, mas as imagens que nos chegam passam a impressão de um planeta não habitado. Ficamos com a ciência ou com a doutrina? Marte depende, primeiro, vida, né? Precisamos conceituar vida. Vida é muito além desse nosso corpinho, né? Muito além das características físicas e brutas das quais nós temos o costume de chamar de vida, né? Marte é um planeta realmente inóspito, a sua atmosfera, as nervuras que se encontram na superfície de Marte, ela é provavelmente de água que já esteve no seu passado. Entretanto, 2031, a NASA investe, então, uma tripulação para viver em Marte. Inclusive, tem uma brasileira, se não me engano, de Viçosa, que está dentro dessas seis pessoas que irão habitar Marte aí para ver como realmente funciona. Até porque nós temos uma gravidade diferente e isso influenciaria de alguma forma na parte cardiovascular. E aí eu vejo que não é ficar com a ciência ou ficar com a doutrina espírita. Há que se conversar. A tecnologia nos mostra, então, que vida, como nós a entendemos e estamos acostumados, seres humanos, né, nessa nossa característica, a possibilidade não apareceu ainda. Entretanto, como não é da alçada da ciência materialista, o ser espiritual, a vida de outra forma, a gente também não pode dizer que não há. Então, a gente fique com um bom senso, né, de Kardec, ao analisar e tentar compreender a vida de uma forma muito mais ampla do que a limitamos. Então, pode-se encontrar seres unicelulares, pode-se encontrar outras coisas que aí também a gente engloba como vida. Acho que respondi, né? Vamos lá, então, de novo, Zé Márcio. O pessoal está ouvindo esse microfone no fundo ou não? Está ok? Zé Márcio, como devemos agir
dentro de uma casa espírita que se recusa a abrir espaço para que se estude, de forma séria e sistematizada, obras que não pertencem ao Pentateuco de Kardec, como Leon Denis, Filomeno de Miranda, André Luiz, etc. Essa é uma pergunta absolutamente pertinente, contextual. Eu tenho uma opinião muito particular sobre isso e tenho me valido de todas as oportunidades para externá-la, e vou fazê-lo aqui com a permissão de você, já que a pergunta chegou. Se uma casa espírita, se os dirigentes da casa espírita somos todos pessoas humanas, frágeis, ainda acanhadas do ponto de vista evolutivo, né? Então nós temos as nossas querelas, as nossas questões, que precisam ser, obviamente, melhoradas e tratadas. Do ponto de vista de uma casa espírita, o dirigente da casa espírita está investido de uma grande responsabilidade. Porque uma casa espírita... Certa feita me perguntaram, até fazendo um comentário em tom de brincadeira, certa feita eu estava numa casa em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, e um companheiro, ao final, me arguiu perguntando assim: a casa que você frequenta, ela é uma casa de linha branca? De linha branca, né? Eu pensei e falei, puxa vida, a casa que eu frequento é uma casa de lã. Allan Kardec. Porque há que se conceituar e estabelecer bem os limites, né? Há que se estabelecer bem os limites, porque nós respeitamos todas as orientações filosófico-religiosas. Pode-se ser uma casa espiritualista, sem ser uma casa espírita. Os templos católicos, evangélicos, budistas são casas espiritualistas. Uma casa espírita que carrega o nome espírita, o conteúdo espírita, ela é uma casa necessariamente, ou deve ser, ou deveria ser, orientada pelos princípios e pressupostos básicos trazidos pela codificação de Allan Kardec. E, obviamente, todas as obras subsidiárias seguras que a sustentam, que a acrescentaram, Leon Denis e todos aqueles que nós citamos aqui. As obras, digamos, trazidas pela psicografia de Francisco Cândido do Amor Xavier, Emmanuel, André Luiz e por aí vai. Todas elas. Uma casa que não se presta ou que não se coloca na condição de estudar este conteúdo, ela pode ser uma casa espiritualista, mas definitivamente não é ou não está uma casa espírita. Isso é importante dizer, e eu tenho dito isso sempre, é uma expressão forte. Qual é a doutrina espírita que nós vamos legar para os nossos filhos e para os nossos netos? A doutrina espírita codificada por Allan Kardec, por Leon Denis, que o sustentou, que o secundou, todos os demais, esses que nós estamos nos referindo, ou a nossa? Essa que a pergunta nos traz. Que se recusa a estudar Allan Kardec, que se recusa a estudar Leon Denis, que se recusa a estudar Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, examinar as mensagens, as crônicas trazidas por Humberto de Campos, ou irmão X. Meus irmãos, me perdoem, penso que há um equívoco. Penso que aqueles que assim enxergam, ou que detectaram esse movimento, que deviam, de forma muito fraterna, em particular, convidar para um diálogo fraterno o dirigente daquela casa, ou os dirigentes daquela casa, para exatamente buscar entender em que contexto essa proibição se fez, ou por qual razão, ou quais razões essa proibição se fez. Eu digo sempre, e vou dizer aqui de novo, se a doutrina espírita nos fez tão bem, nos faz tão bem, certamente ela o fará a outros corações que aportarão aqui amanhã, talvez hoje à tarde. Eu não reencarnei num berço espírita. Alguns aqui talvez tenham. Eu não reencarnei num berço espírita. Mas foi na doutrina espírita que eu encontrei todas as respostas para as questões que me afligiam. De onde eu vim, o que eu sou, para onde eu vou. Essas questões filosóficas transcendentais que tocam os corações. Quantos estão aí desgovernados, caídos, chagados pelo caminho, buscando essas luzes, esse porto seguro, que é a casa espírita, como Saulo disse quando iniciou as suas reflexões. Essa casa que nos abraça, que nos alberga,
onde nós colhemos, recepcionamos esse conteúdo, todas essas vibrações que vertem em nosso favor. Onde nós podemos refletir sobre aspectos absolutamente importantes como esses que nós estamos refletindo no dia de hoje, na manhã de hoje, e que ainda refletiremos na tarde de hoje. Nesse mundo, como a Natália falou, tão apressado, em que não há tempo para se fazer absolutamente nada, nós nos colocamos, nos mobilizamos para vir aqui, na Casa de Dias da Cruz, para podermos exatamente refletir sobre isso, sobre a mensagem de Jesus, sobre essa perspectiva. Não se pode cogitar da doutrina espírita sem o Evangelho de Jesus. Ele nos foi apresentado como guia, o modelo para todos nós. Uma casa espírita que não busca estudar, examinar o Evangelho de Jesus, à luz dos ensinamentos trazidos pelos espíritas, precisa rever as suas posições, as suas opiniões. Penso que esta casa espírita, este companheiro que a aportou e que identificou, eu vou tratar, entre aspas, esta anomalia, esse desvio de rota, tem um papel importante a cumprir, que é o de exatamente chamar à luz da razão aqueles companheiros que a dirigem e os convidarem a rever as suas posições. E talvez, para ele, acho que a gente pode dar um livro de Leon Denis, pode dar um presente, quem sabe o Livro dos Espíritos, uma obra de Emmanuel. Uma obra que está acima, que paira sobre todas. Paulo Estevão. Ofertem de presente para esse dirigente, Paulo Estevão. Um divisor de águas para todos nós. Penso que é isso. Somos frágeis, estamos aí quebrados pelo caminho, mas nós temos uma responsabilidade com a casa espírita e com a causa espírita. Posso fazer uma parte? Claro, com vontade. Coisa rápida, assim. Eu estava pensando, até conversando com alguns amigos há uns meses atrás, o quanto que a gente tem que ter cuidado com os rótulos, né? Porque ninguém aqui está dizendo, nem o José Márcio, nem ninguém, que a gente vai dizer ao outro o que ele deve fazer. Cada um é espírita do jeito que acha que deve ser. Me lembro lá do Viagem Espírita de 62, em que Kardec, conceituando o espírita, ele diz que o espírita é aquele que crê na manifestação dos espíritos. É tão abrangente esse conceito, né? É tão universalista, que nos dá assim, uma tranquilidade para entender a prática espírita que cada um quer ter. Ninguém aqui vai dizer o certo e o errado em espiritismo. Mas, nessa linha que o José Márcio respondeu, que eu não sei se é branca, me parece até meio racista isso, a gente precisa compreender aquilo que Kardec disse. Kardec falou que a doutrina espírita é uma revelação progressiva. Né? Todos nós, por sermos espíritas, somos progressistas. Entendamos como quisermos, porque não dá tempo para isso, a palavra progressista. Mas um espírita conservador, um espírita ortodoxo, que só aceite o que está em Kardec, não é um espírita na linha de Kardec. Porque se Kardec estivesse aqui, ele não aceitaria só Kardec. Certamente ele entenderia aquilo que, por exemplo, a partir de um nosso lar, nós passamos a ver de mundo espiritual. Não contradiz em nada o mundo espírita de Kardec no Livro dos Espíritos, mas é uma outra perspectiva. A gente não consegue, com a codificação espírita, ter uma ideia, por exemplo, de cidade espiritual. Há outros livros, né, inclusive contemporâneos lá de Kardec e Denis, que já apontavam para isso. Mas aquilo que uma Ivone Pereira, aquilo que um Chico Xavier psicografaram, uma vez passando pelo crivo que Kardec estabeleceu, que é a universalidade dos ensinos, passa a ser conhecimento espírita. Então, quando eu falo, eu só aceito o que está em Kardec, eu sou antidoutrinário, do ponto de vista de Kardec. Porque Kardec abre. A codificação é a abertura para essa etapa da verdade, como diz Leon Denis. Aí Kardec abre e eu fecho, imagina. Né? Nós temos fechado aquilo que Kardec abriu. É claro que com isso a gente não vai aceitar as anomalias, como é que você chamou na sua fala, José? Alienígenas, né? Elementos alienígenas, tem vários. Então não é aceitar tudo, mas também não é não aceitar nada. A gente é desses, né?
A gente quer colocar uma regra na parede. Aqui pode tudo, aqui pode nada. E não vai ser possível. Vai ter que ter um equilíbrio sempre, né? Desculpa. Muito boa, né? Muito bom, complementa a ideia. E vamos agora para uma outra questão, ainda nessa questão de obra, de livros. Em que obra de Kardec está o registro de que vivemos em 2019 a transição planetária? Saulo mesmo. Então, esse é um elemento alienígena dos fortes, dos grandes, assim. Aquele tesão com a cabeça verde, sabe? Porque não está escrito, né, gente? Muito menos uma data, imagina. Nós estamos vivendo um ano que é a data limite, né? Vou registrar aqui no YouTube do Jailton, lá no Espetinho.net. E não existe, não pode existir uma data limite. Imagina o pai que diga ao seu filho, você tem que aprender a perdoar até 2025. Isso já é um elemento impossível de se imaginar na educação humana. Né? Ou você precisa aprender tal disciplina da escola até o mês que vem, porque cada um tem o seu tempo. Dizer isso de um paradigma materialista ainda vai lá. Agora, de um ponto de vista espiritualista primeiro e espírita depois, é assim inconcebível, porque cada um está num momento. Então, assim, eu já tenho minhas implicâncias pessoais com a ideia de transição planetária, com todo respeito às pessoas sérias que trabalham o tema e que entendem assim. Mas não me parece, em Kardec, existir uma transição planetária. O planeta nem existe. E aí Leon Denis que vai trabalhar a ideia no grande enigma, né? Só tem existência real que existe para sempre. Então, esse pó de estrelas aqui, que a Natália falou tão bem que é o nosso corpo, ele está, ele não é. Ele hoje existe, amanhã não existirá mais. E a Terra também. Daqui a 4 bilhões e pouco de anos, não é isso? Aí o Sol vai se apagar, e aí a Terra não vai mais existir, e o que hoje é uma matéria organizada, em que a gente está usando muito para o nosso progresso, vai deixar de existir. E vai se reciclar num outro tipo de matéria para outros seres viverem. Então, imagina a transição do planeta. Vai ter um dia que eu vou acordar e a regeneração vai estar feita. Kardec não diz isso. Kardec fala o que é muito mais aceitável e lógico na transição da humanidade. Você e eu estamos em transição. E ainda assim não pode ter data, porque ele está falando de transição desde que ele estava encarnado aqui. Em 1857 a gente estava em transição. Em 2019 estamos em transição. E quando que o mundo vai ser de regeneração? Não dá para dizer. Porque isso passa pela lei do livre-arbítrio. Por mais que algumas profecias sérias tenham se cumprido e venham se cumprindo, por mais que alguma perspectiva dos espíritos superiores seja possível ver, Kardec tem na teoria da presciência, no capítulo 16 da Gênese, uma abordagem muito interessante sobre o tema. Ele diz que o homem é aquele que vive no fundo dos vales. Estamos caminhando entre os vales e o espírito superior, ele está no alto da montanha. Ele conclui, Deus está no alto da mais alta montanha. Então, vendo do alto, o que para o homem é passado, presente e futuro, para quem está no alto, é um único presente. Olha que interessante. Para Deus, Kardec abre a Gênese com algumas frases de efeito, né? Uma delas é essa. Para Deus, o presente é um só. Passado e futuro são um grande presente. Então deve dar especulação, na perspectiva do tempo de Deus, de olhar lá, a Natália está mais ou menos nessa posição aqui. A Natália tem um tempo, o Saulo tem outro, o Zé Márcio, o Humberto, o William, cada um de nós tem um tempo. Então, a regeneração, segundo Kardec, não é muita coisa não, hein? Ele diz que a expressão que ele usa é a maioria mínima, a maioria matemática, é aquele 50% mais um. Quando metade dos habitantes da Terra, mais uma criatura, tiver no seu coração mais regeneração do que expiações e provas, a Terra vai estar regenerada. E aí começa um processo que, se a maioria está regenerada, vai ficando meio apertado para a minoria. Se a maioria já tem, imagina, estar no mundo de regeneração é ter o bem predominando no coração. Cada um vai fazer uma conta. De novo, maioria mínima, né? 12 horas mais 1 segundo. Eu não tenho, gente, eu não sei vocês. Em 12 horas mais 1 segundo do meu dia,
o bem predominando no meu coração. A gente é levado pelos movimentos sociais, a gente sente uma coisa que não deveria sentir, a gente deseja algo que é do passado, mas quando a gente vê, desejou no presente, a gente está gritando com o outro, a gente está especulando sobre a vida alheia, a gente está fazendo planos que dependem da queda do outro. Tem um monte de coisinhas, em termos de falhas do nosso caráter, que evidenciam que a gente está realmente nesse processo de transição ainda. E aí o que vai acontecer quando 50% mais um for regenerado? Não muita coisa. Vai acontecer o que acontece na escola, quando a maioria passa de ano e alguns poucos ficam reprovados. Ninguém que fica reprovado no 5º ano volta para o 4º, porque ele venceu aquela etapa. Outro dia eu terminei uma palestra, uma senhora veio com uma lágrima correndo fina no canto do olho, perguntou assim: Saulo, é verdade que um planeta chupão vai me levar? Oh, minha senhora, não. Eu tive que sentar, conversar, consolar, porque um grande espírita falou numa palestra que está passando aí um planeta chupão e levando todo mundo em que o mal predomina. Vai ficar vazio, né? Se a transição for do planeta, vai todo mundo embora para o planeta ficar regenerado. Mas o que é o planeta regenerado? O mar? A terra? O ar regenerado? Isso daí está perfeito. Os sistemas são perfeitos. A gente é que mete a mão no carbono errado, explode ele, joga para a atmosfera, não consegue respirar e morre de doença, sabe? Então, o mundo, o planeta, está, não é, e está tudo certinho com ele. A humanidade é que está em transição. E aí cada um vai dar conta da velocidade da sua transição. Desculpa, o tema me dá uma leve irritada. Eu te compreendo, eu te compreendo. Aproveitando a exaltação, a gente sabe que diabo não existe, então eu vou adaptar o termo, que eu vou ser aqui advogado do obsessor. Literalmente, talvez. Mas o argumento que alguns utilizam para defender essa ideia é de que até os seres humanos colocam data nas suas coisas, né, têm as suas agendas. Por que seria diferente em relação a esse upgrade, vamos dizer assim, do planeta? Tem um filósofo muito interessante, agora eu vou ficar um pouco mais confortável que o Humberto foi ao banheiro, então eu fico mais livre, né? Que não é, ele está lá atrás, ai meu Deus do céu. Então não vou falar. Mas tem um amigo de Leon Denis, né, e depois vocês explorem o Humberto, que certamente ele tem mais a falar do que eu, que é o Bergson. O Henri Bergson, ele, por alguns franceses, é tido até por espírita, né, de tão espiritualista que a sua obra é. Ele trabalha a ideia de tempo psicológico, né, e, naturalmente, que outros filósofos devem trabalhar, que a minha ignorância, por não ser da área, não me permite saber isso por enquanto. E isso é muito importante para que a gente não fique comparando o que é com o que está. Imagina, esse argumento chega a ser infantil, né? Me perdoe. Porque se é assim na vida material, por que não é? Porque é outra coisa. A natureza da vida espiritual é completamente diferente da natureza da vida material. A vida material é aquilo que a gente aprendeu na escola. Nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e morre. Para começar aí a grande mudança, a gente nasce, a gente cresce, a gente se desenvolve e a gente não morre. E quando chega numa etapa espiritual que a gente chama de perfeita, a gente anda falando mais a palavra espírito perfeito do que puro espírito, né? Kardec preferiu essa primeira expressão, puro espírito, porque perfeição é relativa. Tem um texto de Kardec, eu não vou me recordar agora do ano da Revista Espírita, daqui a pouco o Tiago me diz e no almoço a gente conversa. Mas o texto é Limite da Encarnação. Inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo, só que muito sintetizado. Nesse texto, Kardec coloca, no texto completo da Revista Espírita, ele coloca uma imagem. Kardec gosta muito de imagens, né? E eu fico assim, babando, porque Kardec é perfeito nisso. Ele faz uma imagem sobre o progresso humano. Ele diz, o progresso do espírito. Ele diz que se nós comparássemos a vida espiritual com o edifício arranha-céus, sabe desse edifício, dos grandes centros, que eu olho e não consigo nem ver o último andar de tão alto que é? Se a vida espiritual fosse um edifício desse, eu me choco com o exemplo de Kardec. Se a vida espiritual fosse um arranha-céus, a reencarnação terminaria no 3º andar. E a reencarnação termina, lá na progressão dos mundos, quando o espírito atingiu a pureza, a perfeição relativa.
não precisa mais da matéria. Tem a soma dos vícios zerado. As virtudes cristãs desenvolvidas. Acabou a jornada na matéria. Em que andar que ele está? Indo para o quarto. De um edifício que, pela imagem de Kardec, é infinito. Então o espírito vai progredir para sempre. Não vai acabar nunca isso. Então comparar uma ascensão dessa com alguma coisa que é humana e que tem data, aí sim, para terminar, chega a ser até injusto. Porque são problemas de natureza completamente diferentes. Então é claro, né, para não ser ingênuo também, que deve haver mais ou menos, Deus sabe de tudo, né? A Natália estava falando, estava sentada aí pensando, meu Deus, será que Deus sabia? Aí eu pensei, seja o que for que eu vou pensar agora, é claro que Deus sabia, né? Mas será que Deus sabia que um dia a gente ia furar 6.000 metros de profundidade no pré-sal e pegar petróleo, transformar em gasolina, colocar no motor que vai explodir aquele combustível e vai me fazer chegar do Rio de Janeiro a Caratinga? Quando os dinossauros foram extintos, e aí essa matéria orgânica foi decomposta e então criou essa reserva que é o petróleo. Imagina a beleza da criação de Deus, né? A onisciência de Deus. Então é claro que deve ter aí uma média da criação do princípio inteligente, a pureza espiritual, e Deus mais ou menos... O que eu ia falar? Deus mais ou menos sabe, não pode, né? Deus sabe em que tempo mais ou menos os seres vão do início ao fim. Eu vou indicar um livro aqui chamado Genealogia do Espírito. Eu não concordo com tudo, não entendo quase nada, mas é um livrão do Humberto, né? Está na banquinha ali. E assim, vai, do ponto de vista de uma antropologia espiritual, abrir vários horizontes. A gente fica com várias perguntas, não responde a todas, mas é bom que na próxima vez que ele vier a Caratinga, a gente pergunta para ele, né? E a gente precisa estudar muito para entrever a lei de Deus, a criação de Deus. Então deve haver, né, mais ou menos um prognóstico, mas é mais ou menos porque tem livre-arbítrio. E se eu resolver, não quero progredir nesse sentido agora, eu posso. É claro que o carro do progresso, na próxima encarnação, na outra, vai me colocando em meios em que essa resistência vai sendo quebrada. E todos nós fomos criados para a perfeição. Então essa resistência ela é facilmente quebrada. Uma mãe maravilhosa, né? Um relacionamento na vida profissional, alguém que me dá um livro, um relacionamento fraternal, um casamento que alguém impulsiona, sempre vai ter alguma coisa que me faz ir à frente. Mas tem muito, em termos de livre-arbítrio, que se eu resolver não quero, eu não quero. Então, o progresso ele é individual, é intransferível, não dá para fazer pelo outro, e por isso Kardec disse, quando um espírito falar em datas, desconfie. Porque prever acontecimentos com data não é coisa de espírito superior e vai ser difícil acertar, porque tem o livre-arbítrio humano. Então, com todo cuidado, eu costumo dizer, vou fazer uma brincadeira sem dar nomes, né, porque a gente está sendo gravado, e também respeito aos companheiros para os quais nós precisamos ter fraternidade. Mas Minas tem, assim, o 8 e o 80, né, em termos de publicação espírita, né? Tivemos aqui Chico Xavier, imagina. Mas desconfia quando você pegar um livro e tiver lá 2085, né? Ou 2019, já foi 2000, já foi 2012, porque isso fere a liberdade do espírito. Não, vou aproveitar o tema para fazer um merchanzinho. Tem um livro ali na banca que eu sou um dos autores, que chama-se Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita. Tem também o Haroldo, o Simão, o Andrei, o Arthur, o Raul Teixeira. E lá eu fiz a interpretação, a análise da parábola das 10 virgens, que faz parte da estrutura do sermão profético, que para muitos é quando Jesus fala do fim do mundo, mas para nós espíritas pode ser interpretado como o fim de um tempo. E nesta parábola das 10 virgens, a gente deixa bem registrado lá, Jesus encerra ela dizendo que quanto ao dia e quanto à hora, portanto, vigiai e orai, porque não se sabe nem o dia e nem a hora. Na parábola da figueira, também na estrutura do sermão profético, ele fala que quanto ao dia, quanto à hora, né, nem o Filho do Homem, que é Jesus, nem os anjos sabem, mas apenas o Pai que está nos céus. Então, quer dizer, Deus sabe. Agora, mas tem gente que hoje se acha mais que Deus, então a gente tem que respeitar também. Natália, fale-nos um pouco,
né, sobre o Big Bang e se o Espiritismo concorda com esta teoria. Nossa. Espera aí que eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Bem, o Big Bang é a teoria mais aceita, né? A hipótese mais aceita da ciência para a criação do universo. Eu, quinta-feira, na palestra aqui, eu falei um pouquinho sobre a criação, né? Falei em Valadares também, na Casa Espírita Ana Nery, lá no Grupo Espírita, criação do universo, Moisés, Kardec e a ciência. E o que Kardec, né, a doutrina traz? Vamos por partes para eu alinhavar meu raciocínio. A teoria do Big Bang, ela vai trazer que o universo foi criado a partir de um ponto denso, quente, né, e aquilo ali houve uma explosão. Então, o universo estaria acelerado e inflacionado. Se eu trouxer essa analogia para um movimento bidimensional, né, e aí eu pego um balão de aniversário. E se eu desenho ali no balão pontos, sejam ele quaisquer coisas, eu vou colocar as galáxias, porque faz uma analogia mais perfeita do Big Bang. Então, eu coloco pontos, galáxias próximas, naquele balão vazio, tá? Eu desenho ali as galáxias e alguns pontos que seremos nós observando aquele balão, né? Aquela estrutura ali. Eu vou encher o balão e eu percebo que as galáxias mais distantes, com o passar do tempo, elas se movimentam em velocidades diferentes. Então, as mais distantes estão distanciando cada vez mais. As galáxias mais próximas, elas estão fazendo um movimento contrário a esse. E a partir daí do Big Bang é que surgiu esses dois primeiros elementos que eu falei, e depois, a posteriori, surgiram as galáxias, os planetas, enfim. Toda a formação estelar nasce de uma explosão de uma nebulosa. E quando Kardec ele corrobora, de alguma forma, com a teoria do Big Bang, na sua parte de ciência no material, né? Quando a gente está sempre falando assim, a gente vê escrito que se a ciência tiver avançado mais do que aquilo que a doutrina nos traz, que a gente fique aí, então, com a ciência. Então, no quesito da ciência materialista, a matéria é essa a qual a gente consegue aí apalpar. A doutrina espírita, ela vai trazer o ser espiritual, que não é da ossada da ciência materialista, essa investigação. Ou seja, quando a gente coloca lá no fim, o espiritismo é criacionista ou é evolucionista, ele é criacionista porque ele acredita que Deus criou o universo, mas ele é evolucionista porque ele acredita na progressão, na evolução do tempo. Então, de alguma forma, concorda com a Bíblia no ponto do criacionismo, né, da criação de um ser superior criando, mas concorda, na outra parte, com a ciência, que é um processo evolutivo. E acho que é só isso que eu consigo fazer de analogia para essa questão, porque ela é muito mais profunda nos seus conceitos. Ou seja, a gente está aí numa linha muito tênue, né? Porque eu lidar com a informação do criacionismo e do evolucionismo juntas, pareadas, isso dá um outro congresso, só para discutir as questões acerca disso. Entenderam? Acho que o Saulo quer complementar, quer não? Zé Márcio, Cristo é o único espírito puro que veio à Terra?
Bom, eu entendo que sim. Houveram outros espíritos superiores, como os próprios espíritos que secundaram Jesus na obra da codificação espírita. Espíritos superiores. Então a gente precisa buscar as questões 100 seguintes do Livro dos Espíritos para a gente entender o contexto em que nós estamos falando de espíritos superiores aqui, né? Ou espíritos puros. Nós destacarmos quando falávamos sobre a distinção que Kardec faz entre espíritos sábios e espíritos de sabedoria, né? Notem vocês, todo esse debate, todo esse pano de fundo que permeia as reflexões em torno digamos, do edifício doutrinário espírita, essa questão da razão estruturada, lógica, concatenada, pragmática, cartesiana, não é? Todo esse aspecto, digamos, da metodologia científica positiva, as regras rigorosas de investigação científica que permeiam todas as reflexões, inclusive filosóficas, morais, que, digamos assim, permeiam o edifício doutrinário espírita, não é? Elas estão, digamos assim, dentro de um contexto que precisa ser relativizado. Não é? Precisa ser relativizado. Aliás, nós vamos encontrar na Gênesis, lá no capítulo Uronografia Geral, o Espírito Galileu Galilei, psicografia do médium Camille Flammarion, aliás, que já havia sido publicado nos exemplares da Revista Espírita, e depois Kardec vai colocar lá em A Gênese, ele trazendo esses conceitos, muito antes de Einstein, né, de que tempo e espaço são relativos. Pode parecer óbvio hoje, né? Hoje, mas lá atrás, em qual contexto? Não é? Nós não, então, quando voltando à questão de ser Jesus o único, o Espírito puro que já esteve aqui, porque eu estou afirmando que no meu entendimento sim, e é o meu entendimento, né, não estou falando aqui em nome da doutrina espírita, estou falando daquilo que eu entendo, daquilo que eu já pude perceber, das leituras que fiz, sobretudo com a obra de Emmanuel. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Todos os demais que o secundaram são prepostos que trabalharam por delegação expressa direta do Cristo. Essa questão de estabelecer uma hierarquia, ela me parece assim até injusta, né? Porque todos nós estamos fazendo um esforço hercúleo, para usar a expressão que acho que o Saulo que usou ainda há pouco, de nos melhorarmos. Porque isso, de certa forma, acho que diminui o esforço que a gente está fazendo. Porque todos nós aqui somos prepostos do Cristo. Jesus nos convida há 2000 anos a contribuir para tornar esse mundo um mundo melhor hoje do que ele foi ontem. Amanhã melhor do que ele foi hoje. O Cristo que nos convida. Ele já havia constatado, a seara é imensa, poucos são os trabalhadores. E mais, lá em Mateus 5,47, quando Jesus não perde a oportunidade de nos legar um inovidável ensinamento, quando ele está se dirigindo aos seus discípulos direto, ao colégio apostólico, destacando a prática farisaica dos saduceus, dos levitas, ele vai dizer aos seus discípulos diretos, seus apóstolos, porque discípulo e apóstolo são coisas distintas, a gente precisa também destacar isso, né? Olha, ele diz, eles fazem o comum, o trivial eles fazem. E vós, que fazeis de especial? Essa pergunta ela deve ressoar nas fibras mais íntimas dos nossos seres, dos nossos corações. É o Cristo quem nos pergunta, que fazeis de especial? Quando um ser, que nós sabemos ser, o governador espiritual, não o ser de essência, mas o ser de estar, governador espiritual do planeta Terra, uma pergunta que toca assim, nós reconhecemos a autoridade moral do Cristo. Não apenas por isso, mas por toda a obra que ele nos legou. Esta questão me parece ser muito mais uma questão de fundo do que de frente. Não está na superfície, está, percebe? Isso é algo que... Mas, assim, para aqueles que gostam, como o Saulo ainda há pouco destacou, de estabelecer limites rigorosos, rígidos, para estabelecer modelos, construir modelos mentais, psíquicos, que, na verdade, a gente precisa desconstruir. A gente está há 2000 anos cristalizando modelos com os quais a gente deve romper, no entanto, a gente insiste em fazer com que eles se cristalizem ainda mais. Esse é mais um deles. Ora, não importa. O que importa é a mensagem. O que essa mensagem pode fazer por nós? Que tipo de pessoas humanas seremos amanhã se nós verdadeiramente observarmos e vivenciarmos, experienciarmos, como a Grace trouxe, essa mensagem? Viver o Evangelho. Nós dizíamos, essa mensagem é para ser introjetada.
não mais exteriorizada. Esse tempo já passou. Então, se Jesus é o maior ou o menor, isso não importa. Isso não importa. O que importa é a mensagem que ele legou, que é sim grandiosa. E, por decorrência, uma mensagem como a dele não pode vir de um Zé Márcio, por exemplo. Acanhado, opaco, como Frederico Figner, que é a expressão que ele vai usar no livro Voltei, quando ele retorna à pátria espiritual. Sem luz própria. Enfim, são questões, gente, que eu entendo serem muito mais assim subjetivas e que verdadeiramente ficam aí a gravitar, a nos tirar a atenção para aquilo que verdadeiramente é importante. O que é importante é viver a mensagem de Jesus, vivenciar o Evangelho, trazer isso para dentro de nós, buscarmos o real significado do ensinamento espiritual psíquico, porque é lá que está. Aqui, ó. Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida, primeira frase do primeiro capítulo, primeiro parágrafo: a mente é o espelho da vida em toda parte. Em toda parte. Muitos de nós ficamos buscando, e aí esse talvez seja uma questão que nos aflija hoje, nós, profitentes da doutrina espírita, sobretudo aqueles que estão, digamos, se dedicando ao estudo, a interpretar a exegese desse edifício doutrinário, escrever tratados para tentar explicar o que é fácil de entender, como, por exemplo, o amor. Lázaro vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro, o amigo de Jesus, o título que Lázaro ostentou foi o maior de todos. Ele não foi príncipe, ele não foi rei, ele não era fariseu, ele não era publicano, ele não era nada, ele era amigo de Jesus. Esse é o maior título que alguém pode aspirar, um ser humano pode aspirar nesse planeta, ser amigo de Jesus. Lázaro era. E ele vai dizer que a doutrina de Jesus pode ser resumida inteiramente no amor, porque é o sentimento por excelência. E aí nós nos debruçamos. Certa vez eu estava no Rio de Janeiro, quando eu trabalhei lá um tempo, morei lá no Rio, eu fui numa livraria e encontrei um livro de um autor espírita que tinha mais de 700 páginas. E ele estava examinando a questão número 1 de O Livro dos Espíritos. O cara, o companheiro, escreveu 700 páginas para dizer, ou tentar explicar, que é Deus. E está tão bem explicado lá em O Livro dos Espíritos. E aí nós nos perdemos, nos preocupando em, por exemplo, nos debruçar sobre tratados filosóficos, religiosos, etc., científicos, para entender o que seja amor. Vimos a definição de Lázaro. Vou trazer a definição de Emmanuel para vocês, também no livro Pensamento e Vida. Segundo Emmanuel, é simples. Segundo Emmanuel, amor é, antes de tudo, serviço ao semelhante, ponto, acabou. Isso é amor. E aí nós estamos nos preocupando em... Assim, não estou depreciando quem fez a pergunta, não, tá, gente? Por favor, quem fez, não interprete assim. Estou querendo dizer assim, de uma forma mais ampla, isso a gente pode transcender, levar para todas essas outras questões que são periféricas e que nos tiram o foco, sabe? Qual é o foco? O foco é trabalharmos, nos burilarmos, nos reinventarmos todos os dias. Fazer um inventário que Santo Agostinho fazia, ou que o Espírito Agostinho fazia. Os Espíritos, como Saulo disse, não disseram que é fácil, que é difícil ou que é impossível promover isso que se alardeia ou que se rotulou como sendo reforma íntima. Eu prefiro a expressão de Paulo de Tarso, travar o bom combate comigo mesmo. Os Espíritos não disseram que era impossível, que era difícil, que era fácil. Os Espíritos disseram que era preciso uma única coisa para movimentar isso: vontade. O gabinete, que Emmanuel vai dizer, o gabinete que controla todos os demais, a vontade. Aqui, ó. Né? Então é isso. Vamos tentar focar naquilo que de fato pode acrescentar e fazer a diferença. Né? Bom, a gente encerra então, né? Chamar a Cíntia para encerrar esta parte. Ficou só uma pergunta aqui que depois quem quiser pode fazer com a Natália pessoalmente sobre multiverso. Então, e depois ela está à disposição tranquilamente para explicar. A gente agradece aos companheiros então pelo excelente debate.